Hello, sétimos anos, how are you? Fine. Eu sou a professora Juliana, professora de inglês da Escola Municipal Domingos Fuglini, e vou estar auxiliando vocês na semana 22, na atividade 2, página 30. Let's go? Então, pessoal, na página 30, vocês têm aí um exercício de present continuous, né? Nós estamos debatendo muito nesse tema, porque é um tempo verbal que vocês precisam estar craques, tá? Precisam estar sabendo bem a estrutura para vocês passarem para depois um outro tempo verbal, ok? Então, o present continuous é quando a gente fala de ações que estão acontecendo agora, neste momento. Então, como são ações que estão acontecendo agora, o verbo principal ele precisa estar terminado no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? São os verbos terminados em ando, endo e indo, certo? Que em inglês nada mais é do que a terminação ing. Então, se eu falar para vocês, falando, escrevendo, ouvindo, consequentemente, vai puxar o quê? O verbo to be. Que o verbo to be nada mais é do que o verbo estar. Então, eu estou falando, você está ouvindo, eu estou escrevendo, eu estou olhando. Então, a estrutura do present continuous é o verbo estar, que é o verbo to be, e o verbo no gerúndio, que é o verbo terminado com o ing, o ing, certo? Lembrando aqui do verbo to be, nós temos três, né? Nós temos o am, que eu só posso usar o am quando o sujeito for I, eu. O is, quando o sujeito for a terceira pessoa do singular, he, she ou it, ele ou ela. E o are para as pessoas do plural, nós, we, you, vocês e they, eles e elas. Então, aí na sua postilhinha, você tem a tabelinha do verbo to be, certo? Você tem as regras para acrescentar o ing. Para acrescentar o ing no verbo, né? A maioria deles é só acrescentar, mas alguns têm regrinhas, tá? Não pode esquecer dos verbos terminados com a letra E, dos verbos terminados em CVC, ok? Então, vamos aqui. Então, o que vocês vão fazer nesse exercício, nessas 10 orações que estão aqui? Vocês vão completar elas utilizando o present continuous, ou seja, o que estas pessoas estão fazendo agora. Como que vocês vão saber? Olhando no verbo principal que está aqui no parênteses. Eu gostaria que vocês corrigissem. O primeiro verbo lá em cima está lie, tá vendo? Ele colocou 2 vezes lie. Vocês vão apagar esse lie e vão escrever a palavrinha read, que é o verbo ler. Então, aqui no caso, John está lendo in the bed, na cama. Então, primeiro passo, eu vou completar com o verbo to be, que é o estar. Quem é o John? O John não é ele? Sim. Qual verbo to be eu uso com ele? Is. Então, você vai acrescentar o is. Aí, você vai pegar o verbo que está aqui no parênteses e vai dar uma analisada nele antes de você colocar o ing. Ele não termina em consoante, vogal, consoante. Ele não termina com a letra E. Então, é só eu acrescentar o ing. Então, vai ficar, ó, John is reading in the bed. John está lendo na cama. E daí, você vai procurar a figurinha que representa esta ação de momento. No caso, olhe ele lá embaixo, certo? Então, vamos lá para número 2. Pinóquio.
Pinóquio é ele, certo? Então, qual verbo to be você vai utilizar? Is. Lie terminou com a letra E, só que lie é o verbo mentir, certo? Lie terminou com I e E. O que acontece? Olha aqui na sua regrinha. Será que tem alguma coisa falando sobre IE? Ó, tem, olha aqui. Se o verbo terminar em IE, esse IE vai sumir e vai entrar o Y no lugar. Então, olha como fica mentindo. O I e o E sumiu e entrou o Y. Pinóquio está mentindo. Pinóquio is lying, ok? E você vai colocar o número 2 aqui no Pinóquio, certo? Então, agora eu vou ler as frases com vocês, mas vocês vão completar sozinhos, tá? Então, number 3. My parents. Meus pais. O verbo drive, dirigir. Então, their new car. Meus pais estão dirigindo o novo carro deles, né? Então, meus pais está no plural, são eles. Eles em inglês é they. Qual verbo to be você vai usar com they? É o verbo to be are, né? Drive, olha, terminou com a letra E, o que acontece? A letra E sai para acrescentar o ing. Olha aqui o exemplo, né, de live, living, tá? Então, I live, eu moro, eu vivo, vivendo, ok? Tirou o E acrescentou o ing. É o mesmo caso que acontece com o verbo drive. Number 4. I, eu. Qual verbo to be eu uso com I? Não esqueçam do verbo to be, ok? I am. O verbo run é o verbo correr. O que tem de diferente aqui no verbo run? Ele terminou em consoante, vogal, consoante, certo? CVC. Quando tem essa terminação, o que você vai fazer? Você vai, olha aqui na regrinha 5. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante. Então, run, olha, o run tá aqui no exemplo. Running vai ter duas letras N's, tá? Porque ele terminou em CVC, consoante, vogal, consoante, certo? Então, coloco o verbo to be am, mais o verbo run, ok? Dobrado a letra N. Number 5. My dad, meu pai. Meu pai é como se o sujeito fosse ele. Qual verbo to be você usa com he? Is, né? Have é o verbo ter, né? Então, aqui, have, ele terminou com a letra E, é o mesmo caso de drive, tira a letra E para acrescentar o ing. Então, shower, banho. Meu pai está tomando banho. Você vai procurar aqui também no desenhinho. Number 6. Garfield and Odie. Cookie. Estão cozinhando as salsichas e o marshmallow. Garfield and Odie são mais de uma pessoa, é plural. Então, qual verbo to be a gente usa com plural? Are, certo? Cookie não termina com a letra E, não termina em CVC, tá? Então, é só acrescentar o ing. Mateu, tá? Está fazendo a tarefa, homework. Mateu é ele, com he. Eu uso o verbo to be is. Está fazendo. Do não termina com a letra E, não tem nenhuma regrinha, é só você acrescentar o ing no doing, tá? Muito fácil.
Sandy. Sandy é ela, tá? Então, ela é como se fosse she. Com she eu uso is. Sandy está. Mow. Cortando o gramado, the lawn. Então, aqui, ó, mow não vai acontecer nada, tá bem? Apesar de se falar assim, mas teacher, não terminou em consoante, vogal, consoante? Terminou. Só que o que acontece? Você não dobra a última letra, olha aqui na regrinha 6. Se o seu verbo terminar com a letra Y, com X ou com Y, com W, X ou Y, não dobra, tá bem? Então, é uma regrinha, é aqui a regrinha 6. Number 9. Little Johnny, o pequeno John, build, construir. Está construindo um castelo de areia. Então, Little John é como se o sujeito fosse he. Com he eu vou usar o verbo to be is. Build não tem e, não tem nenhuma regrinha de CVC. Então, é só você acrescentar o ing. E they, eles, they. Qual verbo to be eu uso com they? Are. Eat, comer. Eles estão comendo o bolo, cake. Eat, tá? Não tem E, não tem CVC. Então, é só você acrescentar o ing também, tá? Então, traduzir todas as frases aí para vocês. Então, voltando, present continuous, são aquelas ações que estão acontecendo agora, tá? Então, você vai olhar nas figurinhas o que essas pessoas estão fazendo. Não esqueça de colocar o verbo to be primeiro, que é o verbo estar, am, is ou are, e o verbo principal acrescentando o ing, que esse ing nada mais é do que o nosso gerúndio, né? Ando, endo, indo. Então, lendo, mentindo, dirigindo, correndo, tendo, cozinhando, fazendo, cortando, construindo e comendo. Então, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês na próxima lição. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bye, bye!